CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 10h11, estamos de volta com o CBN Campo Grande e quinta-feira é dia de quadro especial CBN Saúde. E eu faço uma pergunta para você. Você sabe a diferença entre gripe, resfriado ou Covid-19? Quando fala diferença, é dos sintomas, é claro, porque tem muita diferença de uma doença para outra. E esse é um dos assuntos que a gente vai abordar hoje no quadro CBN Saúde. E o nosso entrevistado é o Eduardo Iones, que é superintendente regional médico do Grupo São Francisco. Eduardo, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, muito bom dia a todos os ouvintes. Olha, confesso para você que eu fiz a pergunta aqui e eu mesmo não sei a diferença não, que parece que é tudo igual, né? Exatamente, Ginês, nós temos aí algumas diferenças, sim, que acontecem nas três doenças. Sabemos que são causadas por vírus. Temos aí inicialmente um resfriado, que é a mais branda de todas elas. O resfriado consiste em uma febre baixa, pode ter aquela coriza clarinha, espirros, pode ter também associado tosse. Então é tudo sintoma mais brando, mais leve, para o ouvinte entender. Quando desenvolve uma gripe, é outro tipo de vírus. Então, o vírus, ele traz mais dor no corpo, mais fraqueza, mais cansaço, tosse, todos os sintomas do resfriado, só que mais exacerbados, mais fortes ainda. E o Covid-19 não tem aquele padrão onde você vai falar, eu estou com gripe, eu estou com resfriado ou eu estou com o Covid-19. O Covid-19 pode ser sintomas leves e pode ser os sintomas mais fortes, que requer às vezes até internação, às vezes até em ambiente fechado dentro do hospital, ou seja, até numa UTI a pessoa vai ficar. Então é diferente sim, são vírus diferentes, mas que trazem sintomas semelhantes. Então quem vai definir isso? É o paciente? Não, não é o paciente. Quem vai definir isso é o médico. Uma consulta médica vai ser necessário para que seja avaliado melhor o caso, ser feito alguns exames, se necessário. O oxímetro é o que vai ver como você está respirando, se está tendo aí a oxigenação correta no seu organismo. Então, tudo isso, uma ausculta pulmonar, uma história clínica, o médico vai definir isso. Vai nos ajudar muito. Então, você aí que está ouvindo, não tente fazer o diagnóstico porque os seus sintomas são iguais do seu vizinho ou do seu parente. É necessário uma avaliação médica para isso, não é tão simples assim. Essa dica é importante, porque muitas pessoas querem saber por si só, né, o que eu tenho é isso, né, e acaba definindo e fazendo um tratamento totalmente equivocado e podendo agravar muito mais o quadro, seja gripe ou seja Covid, né, doutor? Correto. Então, lembrando, não é porque você teve febre que o outro também teve que a sua doença é igual a do outro, ou porque a sua tosse é semelhante à do outro. Não, a doença causada pelo Covid-19, ela pode se apresentar e se manifestar com sintomas leves ou até sintomas muito avançados. Então, como você em casa vai definir isso? Eu não aconselho que isso seja feito por você. Realmente tem uma avaliação médica e até exames se necessários. Então, deixe a critério médico isso aí, porque nós estamos hoje diante de uma doença que pode causar até o óbito, né? Até a morte. Então vamos ficar de olho. Doutor, do ponto de vista de providências, né? A gente está aí com 7 meses de pandemia. É claro que quando a doença chegou, março, abril, maio, o pavor era muito maior. O medo, a insegurança, a incerteza eram muito maiores que hoje. Não quer dizer que isso está resolvido, pelo contrário. É que a gente já está convivendo com a Covid há mais tempo. Só que muitas pessoas ainda estão aí fazendo o isolamento, muitas pessoas têm receio em fazer aglomerações, o que é recomendado. E a gente tinha lá no começo da pandemia, olha, só procure um médico, só procure um posto de saúde, só procure tratamento se você tiver mal, se você passar por uma situação assim. Hoje, qual é a leitura que dá para se fazer do ponto de vista de procurar um profissional se eu estou com alguma dúvida ou com algum sintoma em casa? Qual que é a orientação depois de 7 meses de pandemia? Bom, Ginês, boa pergunta, né? Eu queria também deixar bem claro a todos que quem mais tem experiência no mundo com Covid não tem 1 ano de experiência. Então,
Então vamos entender que todos os estudiosos da Covid-19 começaram a entender melhor com o passar da doença, porque é uma doença nova para todos. E isso fez com que durante o decorrer da doença, as unidades hospitalares de todos os países do mundo foram mudando no decorrer da doença para diferentes protocolos. No começo era assim mesmo, só vai se ficar muito ruim. Aí chegava, não tinha muito mais o que fazer e esse paciente não tinha uma sobrevida grande. Então hoje a gente já aborda diferente, vem ao pronto atendimento, vai ser feita uma avaliação, depende do início dos sintomas, a gente entende melhor quantos dias é melhor para fazer cada exame, não é só chegar e fazer o exame, tem que ouvir, tem que ser examinado. Antigamente não, antigamente que eu digo, logo no início da doença, era muito diferente, já chegava, já fazia o exame, mas não sabia. Hoje a gente já sabe melhor o comportamento do vírus, que época é melhor para fazer cada exame já que existe hoje na medicina para o Covid. Então hoje em dia a gente tem critérios de internações às vezes mais precoce, às vezes não tem nem critério de internação, e sim acompanhamento, porque como a gente já percebeu, o vírus se manifesta em algumas pessoas de modo muito sutil, muito leve, que não requer internação hospitalar, e em outras pessoas se manifesta muito severamente. Então é isso que vai dosar se a pessoa precisa ficar internada ou não. Agora, um sistema que já existia e que ganhou muita visibilidade, muita força durante a pandemia e possivelmente agora ainda, é a chamada telemedicina, né? E o que o senhor avalia do avanço da telemedicina até do ponto de vista de prevenção, que a gente estava dizendo agora há pouco, de ser uma alternativa autorizada, legal e que também pode ajudar muito nesse momento, né? Sim, veio para ficar, gente. Veio para ficar porque o sistema Apivida em São Francisco já utilizava disso mesmo antes da pandemia, porque entendia que era uma maneira onde o beneficiário evita uma ida, talvez, que não fosse necessário ir até um pronto atendimento, às vezes para tirar dúvidas básicas. E aí ele se expunha a um monte de doenças dentro de qualquer hospital, ou seja, em área contaminada, em pronto-socorros ou não, a pessoa pode se contaminar também. Então a telemedicina, ela nos ajuda a tirar dúvidas básicas, dúvidas onde, olha, o beneficiário pode ter a necessidade de um pronto atendimento, bastando ter algumas perguntas respondidas pelo médico nessa consulta, nessa teleconsulta. Uma vez feita a teleconsulta, nós podemos direcioná-lo a um pronto atendimento ou não. E isso facilita muito a vida do beneficiário, né? Hoje em dia, cerca de 1.000 orientações médicas são realizadas pelo sistema São Francisco Apivida referentes à Covid-19 e demais urgências simples, assim que a gente pode contabilizar, tá bem? Deixa eu só ver se eu entendi o número. Por dia, cerca de 1.000 orientações médicas por teleconsulta? Sim, no Brasil todo. Então é um número bastante considerável. Então, ou seja, como o senhor disse, veio para ficar. É uma prática bastante usual já. Não tenho dúvida disso. É uma prática necessária e a gente, desses números, a gente consta que mais ou menos 5% precisa recorrer a alguma unidade física da rede de saúde, entendeu? Configurando com uma maior necessidade, uma maior urgência. Apenas 5% desses casos. Mas são casos que talvez, se não tivessem ligado, tivesse ficado em casa, isso seria muito sério, comprometeria uma vida. Para nós, uma vida é muito válida, é muito importante. Então, esses 5%, se não tivesse ligado, e aí? Como é que faríamos? Poderia ser tarde demais, a hora que fosse até um pronto atendimento, às vezes por medo, por receio de ir a um hospital nessa época de pandemia, certo? Então, é importante entender que são números grandes e são números que definem, talvez, a sobrevivência de uma pessoa. E só para deixar bem claro, quando o médico constata na teleconsulta que é preciso que o paciente vá até uma unidade, aí sim ele é encaminhado. Caso contrário, não é necessário. Exatamente, muitas vezes é para tirar dúvidas sobre doses de remédio, dúvidas sobre se teve contato com uma pessoa ou não, se ele está apresentando sintomas, se esses sintomas são Covid ou não, características ou suspeitas de Covid ou não. Então são dúvidas que para você, beneficiário, pode não ser, pode ser muito importante, e aí para a gente é simples resolver. Basta ter contato com uma pessoa treinada para isso, né? Isso é a telemedicina hoje que veio para ficar. Eu conversei com o Eduardo Yunis, que é superintendente regional médico do Grupo São Francisco. Falamos aqui sobre as diferenças
né, de sintomas entre gripe, resfriado e Covid, e também falamos dessa tendência, né, que ganhou muito mais força agora com a pandemia, que é a telemedicina, a teleconsulta, pegar uma informação com um profissional médico antes necessariamente de ir até uma unidade de saúde, que é uma tendência não só no Brasil, mas no mundo todo. Doutor Eduardo, quero agradecer muito a sua entrevista, a sua participação no nosso quadro CBN Saúde desta quinta. Ginês, agradeço você, a CBN, a todos os ouvintes por estarem atentos aí e colaborarem, sempre usando máscara, evitando aglomerações. Covid não acabou, lembre sempre disso. Podemos estar em fases melhores, mas se voltar a aglomerar, se voltar a não usar máscara, se voltar a ter convívio como se nada tivesse acontecido, teremos ondas diferentes da doença. Por favor, sigam as orientações aí que a própria CBN passa aí diariamente e que todos os médicos aí precisam passar também para todos os pacientes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Dica importante do doutor Eduardo, a Covid não acabou. A gente está vendo aí, infelizmente, países da Europa, a Organização Mundial da Saúde renovando os cuidados de isolamento, porque uma nova onda em países como França, Espanha, né, também está preocupando. Então é preciso manter a vigilância em alta. 10h22 agora. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.